sobre um despertar, tal, assim, que aconteceu em algum lugar, né? E alguns até a gente rotulou como avivamento e tal. E muitas vezes a história tem assim um dia, né, que aconteceu uma coisa e aí até coloca uma data, isso aqui quando começou. Ali em BH e tudo isso que aconteceu, foi algo assim você lembra de um dia ou era algo que foi crescendo, crescendo? Como é que foi isso? Então, legal você estar perguntando, que eu lembro, eu estava com o Dan Duque agora algumas semanas atrás e a gente estava gravando um podcast também e ele falou, e eu estava lembrando um dia que a gente estava na Lagoinha, isso foi ano de 2000, mas estava acontecendo em vários lugares, várias coisas, né? E a gente estava na Lagoinha, gravou um CD que era o Som da Chuva, eu acho que foi gravado assim, tipo, por acidente. A Lagoinha tinha comprado para essa aparelhagem e aí estava testando e a gente nem sabia, eles nem sabiam que estava sendo gravado. O melhor, é o melhor, né? E naquela noite, naquele fim de semana, eu lembro que a Marty Duke explodiu. E só uma pausa, né? O pastor Márcio Valadão é um herói, né? Porque abriu a porta para essa doideira toda. Mas vai, play. Não, mas é verdade. Eu sou grato pelos pastores que tinham em Belo Horizonte. A gente é doido, velho. Todo maluco, né, menino, né? A gente fala, nós vamos adorar até que o céu se rasgue. 4 horas de música. Mas parecia que era 15 segundos, parecia que era 20 minutos. Era quando Jesus está, parece que a coisa, não sei, acontece, né? Eu me lembro que a Marty Duque, a gente estava aí, o prédio novo da Lagoinha na época, né, muito novo. E aí uma gota caiu lá do telhado, assim, ó, desceu, caiu em cima da gente. E a gente falou, não, isso aqui é o suficiente. Deus fez, Deus está fazendo. E eu me lembro que terminava as reuniões, as pessoas, no primeiro dia ou no segundo, se eu não estou enganado, as pessoas tinham saído das suas casas porque elas ouviram na rádio a adoração e foram tão tocados em casa com a glória de Deus que eles largaram a sua casa, 9, 10 horas da noite, para ir para a porta da Lagoinha para saber o que estava acontecendo. Porque era tão intensa a presença de Deus. Então, esse é um fato que a gente... Um dia que foi muito marcante. Um dia que foi marcante. Um dia que foi marcante. Então, vários dias assim que eu me lembro um dia, Douglas, que eu amo muito o norte do Brasil, e a gente amava muito ir para lá, onde ninguém queria ir, a gente queria, onde tinha os mais famintos. E eu me lembro um dia que eu estava no interior do Amazonas, e eles fizeram um evento num campo, né? Não tinha internet, não tinha nada naquela época, né? Era só boca a boca. E poeira, e tudo meio improvisado, milhares de pessoas. E eu me lembro que nós começamos a adorar, a presença de Deus veio tão intensa, tão intensa. Eu me lembro que eu comecei a caminhar, alguém me agarrou na minha roupa e começou a gritar, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso confessar os meus pecados. Era uma coisa louca. As pessoas agarravam, me lembro algumas vezes no norte do Brasil, me lembro uma vez em específico, a gente estava voltando depois da conferência, pegar o avião 3 horas da manhã. Eu olho para trás, tem alguém agarrado na calça de um dos meus ministros, dos músicos, porque ele falou, já fizeram o apelo e eu não tive chance ainda de converter, eu preciso converter, eu preciso aceitar Jesus. Então, eu creio que sinais de avivamento é sempre um arrependimento que lança para Jesus. Entendi. Faz sentido isso? Né? Então, era tipo assim, eu quero confessar. A gente tinha reuniões que as pessoas pegavam o microfone para confessar seus pecados sem nenhuma manipulação, sem nada. Não, eu preciso confessar, eu preciso de Jesus, eu preciso dele. Então, isso era uma coisa que a gente experimentava muito, muito forte. Era muito gostoso. Que demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem, talvez, o pessoal que está assistindo não tem contexto, mas no final da década de 90, você fez parte, junto com outras pessoas, de um grupo de pessoas em Belo Horizonte que foram pais de que a gente pode chamar de um derramamento que aconteceu em Belo Horizonte nos anos 2000. Você, o Cirilo, Thomas Pedley, Dan Duque, Ana Paula Valadão, Márcio Valadão, e aí posso ficar falando, David Keelan, e ao mesmo tempo em Belo Horizonte começou a acontecer, aí começa a acontecer em Londrina, com o Mike, com o Davi, e aí começou um derramamento que despertou milhares e milhões de jovens, e vocês experimentaram um grande derramamento do Espírito, grandes ajuntamentos, presença de Deus, sinais, maravilhas, milagres, conversão em massa. Vocês também experimentaram fama, música, números, e você viu a coisa, você
Você estava antes de vir, você foi um dos pais do movimento e você viu a coisa meio que acabando. Então, a gente tem falado muito hoje sobre Joel 2, né? Sobre esse último derramamento que vai ser que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. Então, você que viu antes, durante e depois... Eu tô esperando essa pergunta. A pergunta Você vai perguntar a minha idade? a pergunta o que você pode nos ensinar do que foi bom e o que não foi bom? Tipo assim, como a gente precisa se preparar Para o próximo derramamento. positivamente e negativamente para esse grande derramar. Sendo que se esse derramar já fez um estrago no Brasil, você lembra milhões de pessoas indo para conferências e Ana Paula Valadão botando 2 milhões de pessoas em São Paulo, vocês fazendo conferência, viajando o mundo inteiro, aquela coisa toda. As músicas rodando o Brasil sem internet, né? Era uma loucura. Era uma loucura. Verdade. Incendeia, como é que incendeia? Como é que era a música que você cantava? Incendeia, Senhor, sou nome do meu pai. Caraca. Me chamava de herético. O cara tá pondo fogo da noiva, doido. Mas o que você pode falar, assim, de alguém que... Você não está falando de teoria, não. Você participou, você viu. O que a gente precisa se preparar positivamente e negativamente? Eu creio que um dos segredos de sempre, quando Deus está movendo, primeira coisa que eu penso sobre o mover de Deus é que, vou usar uma metáfora, Isaac é o filho da promessa e tudo que ele fez, assim, ele começou a desentulhar poços. Primeira coisa, a revelação de que você não está reinventando nada, mas alguém já pagou um preço antes. Tá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele desentulhou o poço, saiu água e veio gente e falou, não é meu, eu sou o dono disso. O que ele fez? Ele saiu dali, abriu outro. E aí veio outro e falou, não, eu sou o dono. Então, a primeira coisa, uma das coisas que é muito perigoso em mover é quando a pessoa acha que ele é o dono do mover, e ele que criou, e que ele é o para-raio de Jesus. Coitado de Jesus se não fosse eu. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que Jesus não precisa... isso aqui dói muito, mas Jesus não precisa da gente. Sim. Ele já está fazendo isso há um tempinho já, né? Então, um batismo de humildade que nós apenas temos o privilégio de fazer parte de algo que Jesus está fazendo. Eu acho que isso é uma chave, né? E a outra coisa é servir. Nunca perder o coração de servo. Servir pessoas. Nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. Então, a glória humana, os aplausos são extremamente perigosos. A bajulação, essas coisas tiram foco da onde que é, né? Então, eu creio que o Isaac, ele cavou poço até que ele encontrou um poço que não tinha gente disputando para isso. Então, eu creio que Jesus ele vai continuar movendo em gerações, até que ele encontre uma geração amadurecida, para que ele possa, não só, porque o que acontece? Começou a sair água, a gente já quer patentear. É meu, eu sou o dono, eu sou o cara. Mas sabe uma coisa? Se você deixar a água jorrar, você vai descobrir que não é só a água que vai jorrar. Tem uma horta a ser plantada. Tem uma cidade a ser regada. Tem uma nação a ser tocada. Ou seja, a gente muitas vezes derruba um negócio só no processo da água que está brotando. E a gente não sabe que ali é só o começo. Então, eu creio que hoje, olhando para trás e olhando onde que a gente está, o que o Senhor tem para fazer com o Brasil é muito maior do que a gente pensa. As estratégias não é simplesmente um awakening, ou um shaking, ou uma sacudida, ou uma balançada, mas é um discipulado de nações. É transformar a nação brasileira. É um evangelho bem amadurecido, onde nós entendemos um ao outro, onde nós servimos um ao outro. Eu acho que, nesse aspecto, de certa forma, a gente precisa amadurecer um pouco mais nisso, para a gente não errar, né? É Jesus, é sobre Ele, é o poço dele, e ouvir outros. Uma coisa que a gente conversou sobre isso, né, Fábio? Você lembra Esdras, capítulo 3? Acho que é 3. Quando 2 gerações chegam... Né? Uma primeira geração está vendo, eles estão lançando fundamentos. Né? A primeira geração diz assim, que é isso? E começa a chorar. A segunda geração começa a rir e celebrar e dar braços de vitória.
A gente pode pesquisar o que é isso e que teologia é isso, mas, enfim, os dois tinham reações diferentes, mas a verdade é que os dois estavam reagindo no mesmo fundamento. Apesar de que um via de uma forma e do outro, mas os dois estavam trabalhando para a mesma coisa, para o mesmo fundamento. E o texto diz que quem estava distante não sabia dizer quem era quem. Então, quando duas gerações conseguem servir uma à outra, não importa, nós encontramos, é o mesmo fundamento, é o mesmo Cordeiro, é o mesmo Jesus. Então, essa maturidade que eu acho que a gente precisa alcançar no Brasil. Né? O ano passado, quando eu cheguei aqui, eu tive uma impressão de que, como se eu estava no avião, o Espírito Santo falando comigo, Judson, vocês correm um risco de experimentar algo não saudável. Porque se essa geração no Brasil não conseguir conectar com a geração anterior, não no sentido de, você sabe o que eu estou falando, não ser escravo da outra geração, mas conseguir conectar, vocês correm o risco de se tornar uma geração de Roboão. Quem foi Roboão? O filho de Salomão, que herdou uma nação rica, cheia de dinheiro, cheia de coisas, mas que na hora que ele precisava fazer uma mudança, ele não conseguiu ouvir os anciões. Ouviu os jovens. Ele ouviu os jovens. Então, eu creio que Deus tem tanto para fazer no Brasil, e Ele vai fazer, mas essa geração nova precisa, de alguma forma, construir uma ponte, ou a velha também construir uma ponte de comunicação e de respeito para passar não só os acertos, como os erros, pedir perdão se for necessário, lavar os pés uns dos outros, porque é sobre o Cordeiro, né? Sobre o Reino, é sobre Ele. Eu não sei se faz sentido isso. Muito, faz muito sentido.